Então a gente vai construir juntos aqui um filtro para usar na Titânio. No geral, a gente vai entender como funciona basicamente todos esses filtros, desde a linha de subwoofer, quanto o grave, quanto o médio e agudo, e agora a nossa linha de Titânio também. Então hoje só tem coisa boa, hoje é um vídeo prático, um vídeo de passo a passo. Eu já convido você que gosta desse tipo de assunto e por acaso é novo por aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, já vai se inscrevendo logo. Você que gosta desse tipo de conteúdo, nosso canal é voltado a isso, tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente a esse mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gente da Gambiarra, vamos para mais um vídeo, galera. Então, galera, já separei tudo que a gente vai precisar, trouxe até como exemplo. Outro dia eu estava fazendo um serviço de um cliente, acabei pegando na mão dele aqui esse filtro já de fábrica. Tem um outro exemplo aqui de filtro que é usado nessas caixas amplificadas, muito conhecida aí por vocês. Nosso canal traz isso aqui democratizando esse tipo de conhecimento, então a gente vai entender na prática que na realidade não se trata de componentes mirabolantes, coisas de difícil acesso, se trata de componentes que você mesmo pode construir. No caso dos indutores mesmo, a gente consegue reaproveitar. Eu vou dar algumas dicas aqui, como você também vai poder fazer isso. Já separei alguns como exemplo aqui, tá aqui à minha direita. E eu vou fazer primeiro um gráfico, galera, para que a gente consiga entender o que basicamente a gente precisa. E vou mostrando aqui para vocês o que basicamente a gente precisa e mostrando o físico. Então a Titânio, como muitos de vocês sabem aí, ela é muito sensível a frequências baixas e médias. Então precisa ter um controle bem eficiente. No caso do capacitor, a gente vai ver mais na frente, se você usar diretamente o capacitor no alto-falante, ele sobra muito a frequência. Então a gente vai construir um filtro e basicamente ele vai ter um capacitor de entrada, digamos aqui, na entrada. Na sequência, a gente vai ter um indutor. A gente vai fazer o teste na prática para vocês verem como funciona esse camarada aqui. E esse seria o filtro mais básico, né? Quando você vai usar com um sistema onde tem canais separados. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai usar com alto-falante, é preciso você fazer um ajuste. Muitas das vezes você precisa usar alguns artifícios que você vai conseguir através de um acréscimo de resistores, como por exemplo, se for o caso, para abaixar a Titânio no geral, ou até mesmo dar um ganho em algumas regiões específicas. Então, tem alguns artifícios, como por exemplo, em alguns filtros mais avançados, que o que é que o camarada vai fazer aqui? Vai colocar um resistor aqui na linha positiva, ou até mesmo um resistor na linha negativa, para fazer com que vai diminuir. Mas digamos que você vai usar só a Titânio, só as Titânio num canal separado, beleza. Então não precisa desse acréscimo do resistor. Quando você quer dar um ganho, por exemplo, em uma determinada frequência, você vai acrescentar, digamos, um conjunto de resistores e capacitores, que seria uma associação paralela de resistores e de capacitores. Aqui a gente tem um acréscimo de uma determinada região a mais no som dessa Titânio. Então, a depender do valor desse resistor que você coloca e do valor do capacitor, digamos que a partir de um certo ponto ele vai deixar livre, vai passar livre. Então a gente vai construir na prática. Eu já estou com o sinal do amplificador aqui nesses fios ligado. O amplificador só tá sem o alto-falante, mas ele está tocando. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Eu tenho um subwoofer aqui pequenininho de uma caixa JBL e a gente vai colocar aqui só para a gente confirmar. Beleza, tudo funcionando, né? Então o som do nosso amplificador está aqui. O uso mais comum que as pessoas estão acostumadas é usar apenas o capacitor, mas como eu disse, só o capacitor, galera, vocês vão ver quando a gente testar com o alto-falante que ele tem essa deficiência e vai deixar passar algumas frequências aqui. No caso da Titânio, você precisa ter uma atenuação mais eficiente. Então a gente vai fazer isso aqui na prática agora, galera. Então o que a gente vai usar? Capacitores de poliéster, eu tenho alguns valores aqui, que no caso aqui a gente vai usar um com 3,3, um com 2,2 microfarads.
Então a gente vai usar esses dois camaradas aqui. A bobina funciona como se fosse, na verdade, um curto para as frequências baixas. Então vocês vão ver também na prática, a gente vai fazer o teste aqui com a titânio e com o alto-falante, para vocês sentirem essa diferença com e sem a bobina. E os detalhes da grossura do fio, de quantas voltas, a gente vai fazer uns testes também para a gente entender. Até mesmo a gente tá com a oportunidade de fazer até com esse filtro aqui, né? Já é um filtro já, digamos que industrializado, já totalmente calculado. Nesse caso aqui o fabricante alega ter até 1800 Hz no caso. Ele atenua até 1800 Hz. Então é bem interessante esse corte exatamente para as titânios, que é a faixa que a gente realmente usa ali entre 1800 e 2000. É o corte mínimo dela, né? Então vamos lá, galera. Aí o capacitor tá aqui. O que é que a gente vai fazer aqui? Lembram daqui do desenhozinho, né? A gente tem o capacitor e o indutor. O indutor, digamos que aqui vai para o negativo do alto-falante. Aqui é o negativo do alto-falante. Aqui é o nosso negativo geral. Vamos colocar o capacitor e o resistor com esse outro capacitor em paralelo. Esse resistor é só para diminuir o volume geral. Eu vou dar algumas ideias de números quando você vai usar ela, como eu disse, com um alto-falante em paralelo. Mas vamos levar em consideração que a gente vai usar apenas elas em canais separados e o filtro é só para proteger ali. Então vamos lá, galera. Eu tô com o ferro de solda já ligado aqui. Então a gente vai colocar um pouco de solda aqui nesse camarada. Um pouco de solda. O resistor, eu vou dando as ideias de valores aqui para vocês. Entre 5 e 15 ohms. E potência é a mesma proporção daqui. Já já a gente vai falar mais na frente. Eu vou fazer a solda de todos os componentes aqui, para adiantar um pouco o vídeo. E os detalhes técnicos, teste, a gente já vai na sequência aí. Vamos lá, galera. Então, galera, nosso filtro basicamente já está pronto. A gente vai fazer os testes aqui
com ele, tirando a bobina, ligando no alto-falante para a gente ver como é que se comporta sem o indutor e sem esse acréscimo ali nas frequências, né? Então, vamos ligar aqui o positivo. Vocês observam que realmente trata-se de uma coisa bem simples, né? Uma coisa de poucos componentes, mas que traz uma eficiência muito grande. Vamos lá, galera, vamos ligar aqui, ó. Esse barulho aqui é do amplificador, galera. Quando eu topar aqui, vocês vão ver sem música. Quando tiver ligado sem música, o amplificador classe D, ele tem um pouco de zumbido no fundo. Então quando tiver sem música vai ter um barulho, mas é do amplificador mesmo. Vamos lá ligar, viu? Agora, galera, eu vou tirar aqui, fazer questão de tirar com a música, pra gente colocar direto no alto-falante aqui, sem cortes, pra gente entender como é o funcionamento do filtro, né, galera? Nada melhor do que na prática. Então eu vou colocar aqui positivo no alto-falante, rapidinho. Negativo do alto-falante. Veja só, galera, nada de discussão, nada. Como esse barulho do final aí é do amplificador, mas não tem... Dá pra gente se referenciar muito bem aqui. Então, direto no alto-falante. Deixa eu começar aqui a parte de baixa frequência da música. Vê só, galera, não tem discussionamento nenhum, olha. Olha pra aí pro alto-falante, galera. Totalmente parado, totalmente parado. E aqui... Se você pegar um curso aqui e fechar aqui direto, vou pegar um pedacinho de solda aqui pra gente tirar todo o filtro. A gente vai tirar todo o filtro aqui, anulando o positivo direto, passando direto. Vamos lá, ó. Eu acho que o amplificador, se brincar, desligou, porque é um amplificador classe D. Deixa eu averiguar aqui se foi isso. Isso mesmo, galera. Eu tô usando um som doméstico para fazer esse teste aí. Ele pode não suportar o que a gente tá fazendo aqui, mas vamos lá. Eu vou desligar aqui primeiro para vocês terem uma noção. Então, já que a gente não pode estar brincando para não queimar o amplificador no som, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o positivo aqui, né? Vou tirar o positivo, ó. E vou ligar direto ali, vamos lá. Tirei o positivo. Vamos ligar direto aqui, do alto-falante, ó. Olha quanto som, galera, tá entrando. Mas quando a gente usa no filtro, ó. Brincadeira, galera, o quanto atenua. Então, nesse caso aqui,
a titânio fala muito mais alto por conta da sensibilidade. Aqui é nesse alto-falante não é específico para, digamos, ter o mesmo rendimento do titânio. Então a gente vai pegar aqui, ó. Pessoal, a música vai acabar, mas não é nenhum corte não aí. Eu tô fazendo isso aqui sem nenhum corte mesmo. Vamos aqui. Eu vou ligar direto aqui na titânio novamente. Vamos lá. Vamos lá. Exato, a música tinha acabado. Vê aí. Voltando pro alto-falante, olha. Sem abaixar nada. É o rendimento da titânio e o alto-falante aqui. Não tem nada a ver. Por questão que eu abaixei o volume, não. Nesse mesmo volume, se eu pegar e colocar ali direto o positivo do alto-falante aqui, vocês vão ver que tá entrando muito som. Do mesmo jeito aqui, vê só. Deixa eu soldar aqui direitinho. Do jeito que tá aqui. Agora eu vou pegar mais uma vez e tirar aqui do alto-falante. Tirar o filtro do alto-falante aqui e ligar direto, vê só. Muita distorção, um monte de frequência que não é para titânio. Então aqui quando você coloca o filtro, você zera tudo isso. Não tem nada de discussão. A gente tá vendo que não tem nada de discussão. Eu vou soldar ali direito para não soltar a solda, para a gente fazer alguns testes e eu passar essa questão do valor da indutância da bobina, como a gente calcular isso aqui direitinho. E a gente vai fazer o teste também sem a bobina aqui. E vocês notaram que quando eu coloquei essa barrinha aqui por dentro da bobina, como muda o som, né? Vocês vão entender já já o porquê disso aí também. Vamos lá. Esse teste que eu vou fazer aqui tem que ser com alto-falante mesmo. Deixa chegar outra música, que é para vocês verem como vai mudar o som sem eu correr risco de dar defeito na titânio. Por mais que o som está baixo, vê só aqui, galera. Eu vou tirar o negativo aqui da bobina, vê só, viu? Olha lá, galera, a diferença aí. Vê só quanto aumenta, né, galera? Então, essa frequência que agora eu estou sentindo a expulsão do alto-falante aqui um pouquinho, essa frequência aí, numa titânio, jamais pode ser colocada. Então você não pode jamais usar sem os filtros corretos. A não ser que você tenha processador mesmo. Deixa eu soldar aqui rapidinho. Soldou. Bom, tá aqui, né? Vamos fazer agora um outro teste aqui. Com a anulação desse filtro aqui. Vê só aqui, ó. Vê só como fica mais cristalino sem o curto, ó. Então, sem ele também, você pode ajustar o valor dele para descer mais um pouco. Mas sem ele você não tem esse realce nas altas frequências. Então, a partir de, por exemplo, 5K, 6K, esse camarada vai estar deixando passar direto. A partir daí é como se esse resistor estivesse atuando junto e vai ter um acréscimo, uma diminuição de acordo com o resistor aqui. Nesse caso, eu vou parar aqui o som para a gente conversar melhor aqui e falar um pouco também sobre o valor da bobina, né? Eu vou cortar aqui o amplificador para não ter perigo de topar em nada. Vamos desligar aqui. Observem que os negativos são juntos, né? E o positivo entra aqui e sai aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho de lado. Aproximar um pouco de vocês aí para vocês entenderem. Olha só.
Tá aqui, capacitor, aqui em paralelo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Capacitor, né, azul, em paralelo no resistor, vê lá. Esse som que entra aqui, sai aqui já diferente. Já sai aqui diferente. Aqui, ele já vai ser filtrado mais ainda. Que se esse valor desse capacitor, ele subir mais a capacitância, ele vai engrossar muito o som da titânio. Então esse capacitor aqui, ele é importantíssimo você ter muito cuidado nele aqui. Você pode, obviamente, fazer testes. Pode usar até um valor um pouco mais alto, mas esse aqui com 3,3 microfarads, né? É um valor bem interessante para ser usado aqui. Você pode, óbvio, fazer vários testes aí. Sempre é interessante ter um alto-falante para a gente ver a execução. Um alto-falante sensível mesmo, para você tá conferindo isso aí. A gente que não tem, por exemplo, se você não tiver auxílio de um instrumento de medição, né, mais eficiente, na prática a forma é essa mesmo. Então a bobina, galera, por que quando eu estava colocando aqui a barrinha de ferrite dentro, ela altera o valor, altera o som? Porque altera o valor dos micro-ohms. Então a gente vai medir já essa bobina aqui, a gente vai medir aquela dali. Eu vou passar para vocês como construir esse camarada aqui, que esse camarada, digamos que nesse caso aqui, o capacitor todo mundo já usa, né? Resistor algumas vezes usam, não com essa configuração aqui, é muito difícil você ver, geralmente o resistor só mais para diminuir, mas a bobina aqui faz um trabalho fundamental aqui para a gente prolongar a vida útil dos nossos camaradas aqui, que são muito sensíveis, né? Então a gente tem os camaradas industrializados e boa parte das empresas, elas fazem uso internamente dos filtros passivos também, dentro das caixas. Além dos filtros ativos, fazendo o corte antes do amplificador. Antes do amplificador, quem faz é o filtro ativo. Depois do amplificador, quem faz é o filtro passivo. Aí você pode se perguntar, mas se eu já tenho o ativo, precisa o passivo? O passivo, muitas das vezes, quando a gente tem processador, no meu caso, por exemplo, eu uso como se fosse uma proteção. Vai que dê problema nos amplificadores, um surto, então jamais vai estar dando defeito nos drives, dando defeito em qualquer outro, digamos, outro componente que eu ligar após o filtro. Então, o que vinha antes, algum surto que vinha antes, ele vai estar sendo anulado e protegendo super tweet, drive fenólico, drive titânio e assim por diante. Então, um filtro fundamental tanto para você melhorar a sonoridade do sistema, quanto para você ter uma segurança a mais, né, no seu sistema. Então, vamos deixar esse camarada aqui um pouco de lado e a gente vai entender aqui a construção da bobina. Essas bobinas aqui nada mais é, como a gente viu, cobre, só fio de cobre enrolado. Então eu tenho algumas ideias. Esse aqui, por exemplo, eu desmontei transformador de aqueles amplificadores antigos de módulos antigos. Então você vai encontrar aqueles módulos pesados que tá obsoleto aí. Tem vários outros aparelhos como no break, inversores, até aparelhos domésticos mesmo de som residencial. Você pode estar tirando os transformadores quando o aparelho já está obviamente condenado, para estar fazendo inúmeras coisas, até por exemplo peças automotivas. Eu já fiz a demonstração em um vídeo passado com fotos. Dessa vez eu tô com um exemplar aqui que já estava esperando alguns dias para fazer esse vídeo aqui e mostrar para vocês. Até então ele está inteiro na minha mão, mas eu vou deixar esse vídeo aqui. Vocês vão já estar acompanhando aí, eu desmontando ele, ensinando vocês a desmontar de maneira prática. Mas a finalidade dele é o seguinte: ele é uma peça automotiva, mas dentro ele tem isso aqui, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Ele tem cobre dentro. Então, o intuito do nosso canal aqui, além de resolver nossos problemas, é trazer essas coisas de uma forma que a gente consiga até reaproveitar. Então, tá aqui. Esse aqui é um motor, um automático de partida de carro. Ele é um controlezinho ali que ele dá o automático para o motor de partida de carro. Então, inúmeros carros que trabalham a gasolina tem esse camarada aqui, e ele nesse estado aqui, ele tá queimado, ele tá, digamos assim,
com defeito. Tira do carro porque ele dá defeito. Mas geralmente o que dá defeito é o contato elétrico que ele tem aqui. Então a gente consegue tirar a parte de cobre com, digamos, sem danificar nada e reaproveitar esse cobre para fazer as bobinas. Tanto ele como os transformadores, como eu havia dito antes. Então, de acordo com a sua necessidade, que você vai entender já já, de fio mais grosso ou de mais quantidade de fio, então você vai procurar de acordo com a sua necessidade. Se for um filtro para subwoofer, você tem que usar um fio extremamente grosso, porque vai passar muita energia ali, vai passar muita corrente. Então, quanto mais potência vai precisar, mais o fio tem que ser grosso. Você vai alcançar os mesmos microhenries, os mesmos milihenries, mas com uma bitola de fio mais grossa, porque aí vai conseguir passar mais corrente, vai conseguir passar mais energia, né? Se for no caso de frequências baixas, que precisa disso, para frequência alta, você não precisa usar isso de fio grosso. Então, aqui, por exemplo, aqui dá uma ideia já para um drive de 2 polegadas, de um drive já mais robusto. A gente tem uma bobina aqui, que tem uma barrinha aqui no meio de ferrite. A gente tem um fio que não é um fio tão fino, mas também não é um fio tão grosso. Em comparação aqui com a caneta aqui, a gente consegue ver, ele tá próximo do fio 20, por aí. E nesse caso aqui, para aumentar a indutância desse camarada aqui, né? Você faz o uso desses ferrite. Eu até fiz na prática ali para vocês verem como funciona. Ao colocar esse camarada, ele altera o valor do indutor. Então, você não precisa usar tanto fio. Nesse caso aqui, eu reaproveitei de rádio antigo. Tem uns rádios antigos que tem uma bobina internamente, uma bobina de AM, e alguns outros tem até externo. E tem essas barrinhas de ferrite, mas é muito encontrado em vários eletrônicos. Isso aí não é uma coisa difícil de encontrar não. Ferrite, os transformadores usam a chapa de ferro, só que essa chapa, ela tem um valor muito forte. Se a gente fazer um teste ali, vocês vão ver como funciona ao colocar essas chapas aqui quando o som tá tocando. Vocês vão ver a reação já disso aí. Eu vou fazer esse teste para vocês verem. Nesse caso aqui, então a gente pode reaproveitar no caso o cobre de vários aparelhos, né? A gente já conseguiu de transformadores de módulo antigo, de som doméstico, de no break, estabilizadores, aparelhos no gerais que tem transformadores, geralmente ele tem cobre dentro, né? Pode haver algum caso de transformadores serem de alumínio, como um micro-ondas, não é muito indicado para usar porque você vai ter dificuldade para estar soldando, né? Eu vou tirar aqui para não quebrar a bobina. Essa bobina aqui é indicada quando um drive de até 1 polegada, você não precisa de tanta potência, 100 watts RMS, 70 watts RMS, dessa ordem. Por exemplo, essa daqui mesmo, como é da Antera, vocês veem que o fio é um pouco mais grosso, né? Observam aqui, o fio um pouco mais grosso, que inclusive no teste aqui, eu tenho um pequeno testezinho aqui pra gente medir a indutância aqui. Inclusive no teste essa daqui só reconhece como resistência. Então, para você ter uma noção também, veja só aqui. Eu vou colocar aqui as garras do teste. A gente vai dar um start aqui. A gente vai ver lá. Aqui eu tenho uma bobina com 1 ohms, né? Ela tem 1 ohms, resistência de 1 ohms, e eu tenho com 0,26 microhenry, né? Então a gente vai colocar agora essa barrinha aqui dentro, ó. Vamos ver agora o que acontece com essa barrinha aqui dentro. A gente vai dar um start mais uma vez. Vê lá. Mais uma vez. Já mudou para cair um pouco, né? 0,9 ohms. E foi para 0,65 microhenries. Então a gente tem um aumento do valor, né, da indutância dela. Vamos colocar uma barra um pouco maior para a gente ver a alteração que ocorre com a barra maior, mais grossa. Pronto, a gente já tem uma mudança. A resistência a gente vê que é praticamente a mesma, não sofre tanta alteração, né? Inclusive agora ela se equiparou ao primeiro teste.
E aqui nesse caso ela foi para quase, né? Para quase 100, foi para 98, né? Então, a mudança que faz o ferrite quando você coloca, insere ele como núcleo na bobina. Então, para você mudar o valor para mais, sem precisar estar gastando tanto com fio, se usa ferrite, né? As empresas usam, por que a gente não vai usar? Se for equipamentos de altíssima qualidade, high-end, alguma coisa assim que vai comprometer o áudio em sistemas que, digamos, são de alta fidelidade, mas nossos aparelhos, a maioria não são. Então, as grandes empresas fazem o uso sim desses artifícios. No caso das baixas frequências, o fio tem que ser grosso, pelo fato da necessidade de passar muita corrente para um alto-falante de sub, né? No caso da baixa frequência mesmo, você vai precisar de pelo menos umas 300 voltas de fio. Um fio lá 14, 17, 16, 12, por essa ordem aí, fio grosso, para você conseguir muitas voltas, ou então pelo menos até umas 200, 250 para você usar com ferrite. Mas o interessante é até mesmo sem a prática do núcleo, né, aqui. Até um certo ponto você pode colocar assim, até mesmo enrolar, galera, aqui, ó, no próprio núcleo, até no próprio bastão. Você vai só fazer um isolamento aqui, você vai enrolar aqui. Essa bobina ela vem feita num carretel, né? Ela vem, aliás, o núcleo vem dentro do carretel, mas tem empresas que usam diretamente aqui, só faz só uma cobertura ali. Vamos medir essa daqui pra gente ver quantos micro-henries ela tá dando, né? Eu consigo medir, galera, aqui, ó, nos terminais dela, que ela tá em paralelo com o drive. Então a gente vai fazer aqui, mais uma vez medir aqui, diretamente com o drive. Vamos lá. Aqui ela deu... Segura direitinho aqui, garoto. Olha lá, galera, deu quase perto de 1 ohms também, né? E ela deu com a indutância de 2,17, né? Micro-henries. Então, a gente vai ajustar para dependendo da sua necessidade. Nesse caso aqui, por exemplo, é para um drive um pouco maior, como a gente viu aqui, a barra de ferrite dentro do núcleo vai como se fosse descendo um pouco mais a escala de frequência. Ele vai deixando passar mais frequência, abaixando mais. Não seria frequência baixa para grave, mas aquele médio agudo ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Por isso que ela tem um valor um pouco maior, essa daqui, do que essa pequenininha. A gente também tem que levar em consideração, essa aqui tem bem mais fio, né? O fio bem mais grosso e ainda com o ferrite aqui dentro. Então, quando a gente coloca essa outra aqui, né? Ela já vai para praticamente metade dessa daqui, do valor. Essa daqui não aguentaria a potência dessa, né? Em RMS, por conta do fio, o fio ser um pouco mais grosso aqui. Então, quando você vai usar um drive maior que 1 polegada, então já vai subindo mais a grossura desse fio aqui. Então, essa daqui a gente consegue notar, né? Não é tão grosso o fio, né? Vê só. É próximo do fio 20 mesmo aqui. Então, tá aqui. Essa é uma bobinazinha que não tem segredo, só enrolado mesmo aqui, não tem segredo nenhum. Eu quero fazer o teste aqui também para vocês verem como se comporta ao inserir o núcleo aqui dentro com o sub. Então vocês vão ver como é que age na alteração da impedância. Então aqui o nosso alto-falante, mais uma vez, vamos ligar ele agora com esse subzinho. Tirar daqui, desligar. Aqui eu tenho negativo, o negativo vai direto, né, galera? Direto aqui para o alto-falante. E só o positivo, galera. Só o positivo eu vou injetar aqui. Vocês vão ver que vai atenuar, beleza, vai atenuar. Só que não vai atenuar tanto, porque não é só a bobina. E primeiro, essa bobina, ela tem poucas voltas para sub. Vou abaixar um pouco mais o volume aqui. Perfeito. Agora eu vou colocar aqui para vocês
verem também a excursão. Então, tá legal aí, né? Beleza, aqui a gente tem, no caso, negativo direto, positivo, né? Vou colocar aqui pra cá pra gente não atrapalhar isso aqui, ó. Vê só. Positivo entra aqui, sai aqui, da bobina, né? Sem bobina. Com bobina. Olha, sem bobina. Vou colocar aqui pra vocês verem que chegou agudo aí, ó. Só que ainda não é o suficiente no caso da bobina, né? No caso do sub aqui. Ainda tá passando frequências indesejadas. Então a gente, por exemplo, aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para o sub, né? Rapidinho aqui. Vou colocar primeiro o núcleo antes. Vou colocar o núcleo antes aqui. Essa música tá terminando, deixa eu começar a outra. Eu tenho aqui o núcleo do próprio transformador que eu desmontei. Vamos lá. Pessoal, vou botar só algumas barrinhas, viu, galera? Olha como já baixou lá, galera. Sem a bobina. Com a bobina. E um pouco do núcleo. Vamos ver lá, galera. Tá. Mas ainda tem um agudo no final, se vocês observarem. A gente vai entender agora como a gente, nesse caso, como funciona. Eu vou dar de exemplo aqui com dois capacitores de 100 microfarad. Esse capacitor que a gente usa, muita gente usa aí no drive, que não é indicado para drive de corneta não, galera. A capacitância é muito alta aqui, deixa passar todo esse som grosso também. A gente vai pegar aqui, porque como eu preciso de uma capacitância relativamente alta, então eu preciso aqui. Eu vou juntar dois de 100, ó, os negativos juntos aqui, ó. Os capacitores estão juntos, ó. Os negativos, né? Então eu vou fazer aqui a junção deles, ó. E aqui sobrou apenas esse, ó. Observa aqui, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Mais uma vez, agora entra o negativo. O que a gente precisa? Como só o positivo na bobina aqui ainda não é tão eficiente, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar aqui os três. E a outra perna vem pro negativo aqui, ó. A música tá acabando, deixa eu voltar ali a música. E a gente vai entender agora a junção das duas coisas. Capacitor com o indutor, né? Vou ainda colocar camaradinha dentro, vamos lá, né? Vamos lá, vou colocar o capacitor. Olha como já baixou mais. Só que a gente vê que ainda tem a região de médio ainda. Por quê? Porque eu não tenho bobina suficiente aqui. Então essa bobina tem pouco fio para o subwoofer. Nesse caso a gente poderia usar um artifício de colocar um núcleo ou então acrescentar mais fio na bobina. Então, por exemplo, só um pouco de chapa. Vê só, galera, que é bem pouquinho, olha. Vamos lá, botar, olha. Vê como já baixou o som, olha. Aí, repara. Vê lá, galera, como abaixa, né? Incrível, né, galera? Vou dar mais um pouco de volume aqui. Outra coisa, o campo magnético, né? Mexendo aqui nas... Não é o barulho do grave não, galera. É o próprio campo magnético aqui, ó. Se eu aproximar com uma barrinha dessa, por exemplo, ó, eu consigo sentir a atração aqui, ó. Vocês observam que não é... Ó, não tem nada a ver com o alto-falante, é elas mesmas, ó. Interessante, né, galera? Sem elas, sem bobina, sem nada. Agora só que para eu tirar a bobina aqui, eu tenho que tirar o capacitor também. Sem nenhum filtro.
só com bobina. Bobina com maior indutância. E capacitor. Filtra lá o quanto que filtra. Já vai tocar de música. É exatamente isso. É sentar e pegar o conhecimento que você pega aqui no nosso canal, que você pega em outros canais aí, grandes. Eu aprendo muito aqui no YouTube, realmente eu aprendo muito aqui no YouTube. Vou convidar você para dar uma olhada nesses canais que a gente vai estar indicando aí. Tem muita coisa que envolve, por exemplo, esse conteúdo aqui de filtros, cálculos e mais cálculos, e isso, aquilo, outro. Para você, cara, que tá nesse nível aí, a gente tem outros canais aí. A gente tem que trazer aqui de forma de reaproveitar materiais, fazer as gambiarras para resolver nosso dia a dia. Então compartilha, deixa o like, o comentário é muito importante também, se ajudou. Alguma dúvida que ficou, eu tenho certeza que a gente não consegue esclarecer todas as dúvidas, óbvio, mas eu acredito que boa parte delas foram sanadas aqui. Vocês conseguiram ver a importância realmente aqui, e a gente não faz questão de esconder nada. O que daí, o que tiver aqui, vir na mente, a gente tá gravando um vídeo, a gente fala, não tem essa não. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu, galera.